Sejam bem-vindos nessa noite. Nós estamos aqui no nosso Pod Soc da Estaca Diadema. Eu me chamo Rodrigo Porfírio. Eu sou Alexandra Bonilha. E a irmã? Cilei Sonsim. A irmã Cilei Sonsim. A gente vai falar um pouco sobre a irmã Cilei. Só para vocês saberem, ela viu o término da Segunda Guerra Mundial, né? 1944, né? Que essa relação. Ela também viu a morte. Não. Ela viu a morte do Getúlio Vargas em 54, Foi. certo? Aí depois seguiu a Revolução de 64, que teve o golpe militar, que foi até 1985. Eu acho que eu não fui reprovado por história não, hein? E o Parque Ibirapuera também. Parque Ibirapuera, na inauguração estava aqui. Ela viu a inauguração, olha que legal, tem história para contar. Tem o presidente querido da Aline, que é o Collor. Ela gosta muito do Collor, lá em 90, né? Aí a senhora viu o Itamar Franco e viu todas as histórias até a data presente, né? Isso. 2024, tem história, né? Tem história para contar. 80 anos. Então 80 anos. vamos começar aí nesse início de história. Nasceu aonde? Então, eu sou do interior de São Paulo. Eu nasci em 1944 em São José do Rio Preto. Vim com 6 anos para cá, quer dizer, em 1950, quando inaugurou o Parque Ibirapuera, eu estava aqui já em São Paulo. Legal. E E mudou para qual lugar de São Paulo? morei uma vida inteira em São Paulo, mas passei uma época da minha vida em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Aí quando mudou para São Paulo, você veio para São Bernardo, você é de São Paulo mesmo? Não, eu vim ali para Alto da Boa Vista, onde tem aquela estatueta do Borba Gato. Sei. Eu morava ali. Ali é a rua Verbo Divino. Isso, Água Vermelha. Bacana. Eu morava lá. E aí ficou quanto tempo lá? Foi infância lá, né? Foi, porque eu me casei com 17 anos, né? Então, eu passei 11 anos, 12 anos ali. E depois vim para Pedreira, foi uma época muito boa. A senhora disse que mudou muito ou não, assim, de casas? Isso, eu mudei 17 vezes. 17 vezes. Que história, hein? Uma das vezes eu mudei para. Como chama lá? Escapou, né? Mas a senhora perdeu para São mim, Judas tá? Tadeu. São Judas Tadeu? Foi lá que eu conheci o Evangelho. Então a senhora Eu fiquei lá falou. 2 anos e conheci o Evangelho lá, os missionários me acharam lá. Bom, então vamos falar um pouco dessa parte aí. Só para falar que ela perdeu para mim, que eu mudei 19 vezes. Bom, São Judas Tadeu fica onde? Fica no Jabaquara, aquela zona do Jabaquara lá. Sei. E me batizei lá na rua Ibituruna, foi a primeira igreja que Capela. nós trabalhamos inclusive na construção da capela, né? Poxa. A gente era os missionários construtores e a gente ia lá fazer o almoço para eles. Eles almoçavam e jantavam lá na capela. Eles já vinham com esse propósito, né? Missionários construtores. E de lá eu fui para São Benedito, Santo Amaro. Irmão, só uma pausa aí. Hoje o povo não consegue nem limpar a capela. Quanto mais construir. Uma capela. E a gente ia todo dia fazer almoço para os missionários. E isso em que ano? Eu me batizei em 62. 62. Entre 63 e 64. E a gente ia todo dia fazer almoço para eles lá. E de lá eu fui para Santo Amaro. De Santo Amaro fui para Pedreira. Mas passei 12 anos em Ribeirão Preto. Foi, tanto para mim como para o meu esposo, foi uma época bem marcante. Lá ele, apesar da que a gente ter muitos cargos dentro da igreja, né? Nós nunca paramos de trabalhar. Mas lá ele foi bispo, meu marido foi bispo lá, e eu fui presidente de estaca. Quem foi presidente de estaca? Então foi muito bom a nossa ida para lá. O Senhor estava precisando da gente lá, né? Mas voltando um pouquinho no tempo, você falou que casou com 17 anos. Isso. Certo? Essa é boa. Essa é boa, né? Essa parte é boa. Essa Gostei. parte eu fiquei curioso, porque na realidade o modelo hoje, assim, tem as meninas que até ficam junto cedo, né?
Mas as que tem a cabeça um pouco mais no lugar não quer casar, né? Elas não sabem o que elas perdem, né? Então. Mas como foi? Conheceu o esposo? Então, quando eu mudei para aqui, que para Santo momento? Amaro, eu fiquei sócia de um clube. E meu marido era gerente do clube. Eu conheci ele lá. E aí nós casamos. Tive 4 filhos. 2 já voltaram para casa do Pai Celestial. Eu tô com a mais velha e o mais novo, né? E nessa cavalgada da minha vida, tanto trabalhei muito dentro da igreja, como eu tive muitas perdas, né? Meu marido, me perdi, meus filhos, minha mãe, meu pai. Foram épocas difíceis, né? Mas a gente conhecendo a igreja e sabendo os propósitos que nós temos aqui, o que a gente pode fazer pelo nosso ente querido, isso é muito importante. Porque aí eu conheci o templo, né? E lá eu pude fazer todos os batismos que na época eu não tinha conseguido, né? Isso. Irmã, falando de perdas, né? Os seus filhos tinham quantos anos quando... Um tinha 26, outro tinha 27. Nossa, bem Era próximo. novo, era novo. Perdão perguntar, acidente, o que aconteceu? Acidente. Acidente de quê? Um de carro, outro de moto. Às vezes a pessoa gosta de viver perigosamente, né? E como foi a notícia? Terrível, né? Você já pensou? Você está em casa e fica sabendo? Ainda um tinha ido trabalhar em Minas Gerais, sofreu acidente de moto na estrada. Esse foi o mais difícil, porque a gente espera a pessoa chegar, chega dentro de um caixão, aí é difícil. E já era casado? Não, os 2 eram solteiros, não tinha casado ainda. Mas hoje eu já posso falar assim, sem sofrimento, sem tristeza, porque eu sei que eles estão num bom lugar. Quanto mais você vive, mais você peca, mais você tem, né, problema com o Pai Celestial. Eles morreram jovens, quer dizer, não pecaram tanto, né? Na realidade... Estão em bom lugar. Eu fiz tudo o que eles precisavam fazer no templo para voltar na presença do Pai Celestial. Então eu estou tranquila com eles. Na realidade eu penso da seguinte forma, né? Quando Deus colocou a gente nessa terra, ele já sabia que a gente ia errar. Ele já sabia que a gente ia errar, não tem jeito. Por isso que ele colocou o arrependimento, certo? E aí ele colocou Jesus Cristo para nos salvar. Então a gente só precisa fazer a nossa parte de se arrepender, né? Agora errar a gente vai errar, assim, vai errar, vai se indefinidamente. arrepender naquele círculo, né? Volta novamente. Quanto tempo a irmã namorou com seu esposo? Namorei, noivei e casei em 6 meses. Olha, perdeu para meus pais, foram 3 dias. Conheci ele em maio e casei Mais em 6 janeiro do meses. outro ano. Assim que a senhora fez 17. Aí quando eu fiz 17, casei. Ó, o Pó de Soca aqui não é sobre a nossa presidente da Socorro, né? Você enrolou o Cleito quantos anos? 6 anos. 6 anos, ó. Não, meu marido já tinha 29 anos. Ele já não podia ser enrolado. Então ele lenga-lenga, ele chegou para minha mãe e falou, eu quero casar. Então vamos preparar o casamento. Aí minha mãe pediu 6 meses para fazer enxoval, fazer vestido, né? Aí em 6 meses nós namoramos, nós vamos casar. E como foi o casamento? Foi bom, só que eu casei na igreja católica, né? Se bem que meu marido estudou em colégio internado de padre, né? E ele detestava, porque ele achava assim o fim do mundo, né? Mas por minha causa ele casou na igreja católica e batizou minha filha na igreja católica, com 6 meses. Tradição, né? É a tradição. Só que nunca ele gostou de... E quando os missionários apareceram na nossa vida e falou da igreja restaurada aqui na terra, olha, estou para ver uma pessoa que fica tão contente quanto ele. Ele ficou muito contente. Ele sabia que o Senhor nunca ia desamparar a gente, né? E que um dia a gente ia saber de toda a verdade. E para nós foi ótimo. Nós começamos a ter a palestra no mesmo dia, se batizamos no mesmo dia, recebemos nossa bênção patriarcal no mesmo dia, fizemos nosso casamento no templo, tudo juntinho.
A minha bênção patriarcal é 301 e a dele 300, a minha 300 e a dele 301, da Estaca de São Paulo. Nossa, que chique, né? Que bonitinho. Vai fazer agora dia 15 de agosto, 62 anos que eu me A batizei minha na igreja. 549 da Estaca Piratininga. Faz uns dias aí. E foi muito bom a gente ter, Boa memória ela tem. conhecer a igreja, ser batizada. Nós fomos muito felizes aqui até quando meu esposo voltou para casa, né? Pensei ainda de fazer uma missão e não consegui fazer. Quantos anos de casamento? Nós casamos em 61, em janeiro de 61. Ele morreu em 2004. 40. 50. 40. 2004. 43 anos. 43 anos. Nós ficamos juntos. Mas foi o suficiente. Pai Celestial sabe de todas as coisas, né? Fui muito feliz. Tive meus filhos, minha casa, minha vida. Foi ótimo. Hoje tem um casal que está vivo, né? Tem o Alain, né? Alain, E a minha filha mais velha é a Sandra Regina. o Bispo Alain, né? Bispo Alain, famoso. Eu estava falando que eu conheci o Bispo Alain quando eles tinham uma fábrica de salgados. Né? Quanto que vocês montaram a fábrica de salgados? Lembram? Olha, faz 20 anos que meu marido morreu, né? Então, quando ele morreu, já fazia uns... Bom, nós começamos esse salgado em Ribeirão Preto. Porque a gente foi lá para morar em Ribeirão Preto e montamos uma fábrica de sorvete. Lá é muito calor, né? Muito calor. E estava mil maravilhas quando o Collor resolveu catar o dinheiro de todo mundo. Deixou todo mundo sem um tostão. E em 3 meses nós fechamos a fábrica de sorvete. Aí nós compramos uma salgaderia. E depois que meu filho morreu, eu não quis ficar mais em Ribeirão Preto, eu vim embora. Aí chegamos aqui e montamos a fábrica de salgado aqui outra vez. Trouxe todo um maquinário, né? E fizemos aqui em Eldorado, lá na... Como é que chama ali? No acampamento dos engenheiros. Nós alugamos uma chácara ali e começamos a fazer nosso salgado. E foi muito bem. Mas depois que ele morreu, eu também não quis ficar lá. Porque ali era perigoso, morar sozinho. Ela ia para a faculdade, eu ficava sozinha. Ele foi assaltado uma vez lá no caminho, naquela estrada. Aí eu resolvi mudar de lá. Então é por isso que foi acontecendo tanta coisa assim, eu fui mudando, né? Fui renovando, revigorando, porque ficar no mesmo local, muita coisa, né? Então eu ia para uma casa diferente e tocava o barco, né? Sim. Aí eu vim aqui para Pedreira. Na Pedreira eu fiquei aqui, rodei aqui um bom tempo, depois voltei para Eldorado. Aí morei com a minha filha, 10 anos, uns 7, 8 anos. Aí... Como se chama a sua filha? Sandra Regina. Sandra Regina. Aí tentei fazer salgados aqui outra vez, não consegui. A casa era pequena, que eu mudei, né, aqui na Pedreira, tentei fazer salgado, falei, quer saber uma coisa, vamos parar com isso. Aí meu filho foi arrumar serviço, eu fui fazer outra coisa, fechamos a fábrica de salgado. E como que é ter uma fábrica de salgados? Olha, O trabalho, logística, como que é? Deixa eu te falar uma Porque às vezes as coisa. pessoas falam, pô, mas é ramo de comida legal, é muito trabalhoso, né? É muito. E o benefício é pouco. Principalmente para a gente que é da igreja. Porque você sabe, se você vender uma coisa estragada, você está matando as pessoas. Então a gente tem aquele compromisso. Sim, de ser honesto. Ser honesto, né? E De fazer tudo. procurar ajudar a pessoa a se alimentar bem. Então a gente comprava tudo do melhor. Não fritava naqueles óleos que dá até medo, né? Toda semana eu trocava 28 litros de óleo na fritadeira. E aí também cansamos, porque era muito trabalho. Tinha que levantar 4 horas da manhã. 7 horas já estava entregando salgado.
E depois que meu marido faleceu, então, ele que entregava os salgados pra gente, né? E o Alan, como fazia faculdade, ficava em casa ajudando a gente. Aí o Alan tinha que entregar e eu ficava, né? Muito, é difícil trabalhar, muito. A não ser que você não tenha escrúpulo assim, você passa por cima, entrega a coisa de um dia para o outro e vai. Mas a gente não quer perder a freguesia, né? Tem que entregar Você quer coisa de manter qualidade, né? aquela freguesia, porque você tem que comer e pagar aluguel e fazer um monte de coisa todo mês, né? Sim. Você não pode perder freguesia. Mas foi bom enquanto durou, porque nos manteve por uma certa época, né? E a gente trabalhava por conta, a gente tinha acessos às coisas da igreja, não trabalhava no sábado, não trabalhava no domingo. Essa parte boa, né? Então a gente podia servir bastante na igreja, né? Frequentar em todas as atividades, reuniões. E foi bom, mas depois que meu esposo faleceu, eu me senti assim muito desamparada, e muita coisa para fazer, porque ficou só eu e o Alan. Aí a gente, quando pensava que ia descansar, tinha que começar a fazer os recheios tudo novamente, lavar tudo aquilo, limpar novamente. Então você trabalhava muito e ganhava pouco. Aí nós resolvemos partir para outra e descansar um pouco, que é uma pauleira, né? Precisa ser bem rapidinho. E a senhora foi fazer o quê? Aí eu comecei a vender, eu sempre fui vendedora, né? Minha profissão desde novinha foi ser vendedora. E até hoje, até o dia 31, porque não estou mais, né? Fazendo Aposentou? nada. Aposentei, fiz 80 anos e me aposentei. Tem que ter uma hora para parar, né? Então eu parei, mas eu gosto muito de vender. Porque você ganha quanto você quer. É. E se você é disposta e sabe fazer seu tempo funcionar, cultivar a sua freguesia, você ganha bem. Aí, pra que eu ia ficar fazendo salgado lá, ficando cheirando gordura, fritura? Não tinha unha, não tinha mais nada de tanto limpar e fazer. Sendo que eu podia sair toda bonitinha, arrumadinha, uma cliente, outra, né? E ganhava muito mais. Sim. Tudo que chegava era meu. Eu não precisava pagar para nada, né? Nem comprar, nem... Você usa tudo. Você tem que usar produtos de limpeza, você tem que comprar as coisas que vai estragando, vai quebrando, você tem que comprar novamente, repor, né? Sim. Então, era tudo que ganhava era nosso. Então, partimos para uma outra. Para nós não foi bom mexer com comida, porque quando você mexe com comida, você tem que dar o melhor de si. E para ser uma pessoa assim que a pessoa está pensando que está comendo um alimento bom, está comendo uma coisa que vai matar ele, né? Aí a irmã saiu do ramo da comida e foi pra o quê? Fui para vendas. Vendeu o quê que a irmã vendia? Tudo que você pode Falar Só que não tinha podia marido. vender. Não tinha marido para vender, todo mundo queria comprar um igual o meu, mas não tinha. E vender tudo que você pode imaginar. Tudo que pintava, eu vendia. Que bom. Eu e meu marido, a gente era vendedor. Até a gente não abria nossas fábricas, a gente vendia. E trabalhou no Plinio Rocha, não sei se você conheceu, é uma Não conheço. das melhores imobiliárias de São Paulo. Ele era um dos 10 lá trabalhou muito lá, depois ele trabalhou na Telefunken. Ele foi sempre vendedor, né? Eu tive na televisão da Telefunken quando É. era pequena. De botãozinho colorido, tá? E de madeira. Não, a minha já era moderna, não era de casca de madeira, não. Era de As primeiras botãozinho. televisão que chegou aqui, ele comprou pra gente. Aí depois veio a colorida, né? Aí eu fico anunciando bastante tempo, dia tal, dia... E a minha filha ficou esperando que... Chegou no dia ela ali, mas não vai vir as cores? Eu falei, essa televisão não paga as cores, essa aqui é só preto e branco. Ela começou a chorar. Oh, Ela pensou que a nossa televisão era também a cor. já colorida. Ai, mãe, não acredito. Eu falei, essa daqui é só preto Colorida e era um branco. absurdo, né? Eu me lembro que a gente tinha uma TV preto e branco lá em casa. É. E meu pai um dia chegou com um acrílico, ele tinha faixas, tipo arco-íris, sabe?
Aí ele falou, agora a gente vai ter televisão colorida. Aí ele colocou aquele acrílico na frente da TV. E aí a gente via a cabeça, a testa amarela, cor-de-rosa, Aí eu falei, olha, tira essa porcaria daí. Meu sogro põe um papel transparente assim de cor também, pra ficar colorido. Mas fica tão feio. A sua era... Era colorida, tá? Patrícia, Eu tive tem uma- colorida. Como é que é? Ele tá falando Não, a turma, antes dos 90, sabe? Ó. Sim, mas eu sou de 80. a turma só não registrava patente, porque até Era pra pegar a televisão você põe um bombril na Isso, na antena. Sim. Literalmente era mil e uma utilidades na época, agora é. não é mais. Mas antes era, tinha um bombrilzinho, tinha umas. Eu lembro que tinha todo um cuidado pra trocar de canal, pra sintonizar, tinha uns negócios, era bem moderno até a televisão que meu pai e minha mãe comprou pra mim. Porque foi a primeira filha, né? Os tempos que passaram eram bons. A gente brincava na rua, né? Sim. Tinha muitas amizades. Hoje você não sabe nem com quem que você pode verdade. conversar, se abrir, falar. E como foi os seus filhos na igreja, irmã? Olha, eu não fui muito forte. Uhum. Quem foi forte, deixou nós tudo forte, foi meu marido. Uhum. Que até hoje, tem hora que eu fico olhando assim pro meu filho, pro Alan, né? E ele fala, mãe, quanto que eu critiquei o pai quando ele falava as coisas. Mal eu sabia que ele estava certo em tudo. Então, não é fácil você ter 3 filhos homens dentro de casa. Você tem que ser enérgico. Eles me chamavam de sargento, né? Porque tem que manter a casa limpa, tem que ir para a igreja, tem que fazer as coisas direito, isso e aquilo. Então, eu não podia bobear, né? E muitas vezes trabalhando. Então, mas foi, sabe? Tudo depende do exemplo que você dá. Tudo. Por exemplo, a gente não saía de casa se não fazia oração. Tudo que a gente fazia, a gente perguntava para o Pai Celestial. Quando eu comecei novamente a ler lá o livro de Mormon, né, que muitas coisas eu já esqueci, não lembro mais. Mas o Neff, quando quebrou o arco dele, o que ele fez? Foi lá perguntar para o pai dele, né? O que ele faria, onde ele ia poder achar a caça. E o pai dele caminhou ali direito, sempre para as coisas direitas, né? Então, o pai, quando fala uma coisa para um filho, às vezes não é agradável, não é o que o filho espera, mas é o melhor para ele. É igual o Pai Celestial. Às vezes você fala com o Senhor te fala uma coisa, você quer fazer outra, não sei, está tentando. Então, quer dizer, a gente sabe o que é melhor, só que a gente quer fazer o que quer, né? Sim. Mas foi muito bom. A gente todo dia lia o livro de Mormon, toda segunda-feira reunião familiar. Olha, uma coisa que me segurou muito na igreja, tem gente que fala assim, mas você está 60 na mesma igreja? Eu falei, tô. O que te segurou você tanto tempo lá? Eu falei, sinceridade, livro de Mormon é uma escritura que o Senhor mandou para nós nesses últimos dias, nessa dispensação, nessa época para nós. A Bíblia é certa, correta, ótimo. No Velho Testamento, no Novo Testamento, a gente aprende muito. Eu comecei a amar Jesus Cristo quando eu comecei a ler o Novo Testamento. Até então eu não conhecia Jesus Cristo, não sabia o que ele tinha feito por mim, né? E aí eu me apaixonei pelo Jesus Cristo, porque para mim ele era, Jesus Cristo, eu não vou Cleiton. Não está me dizendo nada, né? E aí o livro de Mormon, no livro de Mormon, quem lê o livro de Mormon e faz as coisas direitinho que está lá, é o mapa para voltar na presença do Pai Celestial. Está tudo lá, está tudo escrito. E outro templo, né? Que é uma maravilha que a gente tem de poder ajudar nossos antepassados, fazer o selamento da nossa família para a eternidade. Não tem dinheiro que paga essas coisas que a gente tem. E não existe igreja igual. Tem gente lá fora que procura só dinheiro. Eles não procuram nada de bom para eles, nem aqui e nem após a nossa morte, né? E as escrituras falam bem certo, que a gente tem que fazer aquilo. Tem outro caminho? Não tem, daquele jeitinho mesmo tem que ser feito. Então é isso que me segurou. O templo, que
entrei no templo, eu fiquei também assim, apaixonada. E a gente morava em Ribeirão Preto e a gente vinha toda a caravana. E era um sacrifício aquela época. E vai ter um templo em Ribeirão Preto. Vai ter um esse templo ano. lá, é. Eu mandei, quando saiu o templo aqui, né? Mandei para minha amiga lá de Ribeirão Preto. Aí ela falou, assim, até que enfim um templo aqui pra gente, né? Porque ela ainda vai para Campinas, né? Eles são pequenos. Então, e aqui tão pertinho, né? Eu recebi, eu tô igual a você, pessoal. Essa pinga, mas essa Aguinha, acho que já não tá tão Tá gelado. gelado, Ainda tá tá, tão gelado. Quando eu vi aquela mensagem que mandaram no celular, a primeira caravana de Manaus para cá, o sacrifício que eles fizeram. É igual os imigrantes, aqueles primeiros que, né? Sim. O pessoal de que Manaus conheceu, era 6 dias que estava descendo, 6 dias para vir. E o que 7 eles dias vendiam pra voltar. todo, voltava e não tinha nada. Já pensou? Mas Exatamente. só saber as coisas que ele aprendeu dentro do templo, os benefícios que ele teve, Não só não tem pessoa- dinheiro que paga isso. Não só o pessoal de Manaus, como tinha o pessoal da Argentina, É. na América do Sul, porque o Templo de São Paulo era o único, Era o né? único, é. na América do Sul, né? Nossa, eu me lembro na Foi época, muito sacrifício. mesmo aqui em São Paulo, quantas pessoas venderam tudo, só não vendeu a casa, mas vendeu o carro tudo para ir para os Estados Unidos. Vai pra aí, né? É. Mas eu não fui, fiquei esperando, né, quando o templo abriu aqui, e a gente foi. Mas teve gente que fez muito sacrifício, viu? Para frequentar o templo. E agora está tão pertinho, ninguém vai, né? Você vê, quanto mais você dá, mais a pessoa Não aproveita. não aproveita, né? Tão pertinho, aqui no instantinho a gente vai, né? Verdade. Quer dizer que o que me segurou dentro da igreja foi o templo e o livro de Mórmon. Que olha, se a gente fizer as coisas direitinho, como está lá nas escrituras, com certeza nós temos chance de voltar na presença do Pai Celestial. A gente torna outra pessoa, né? E sobre os chamados? Conta um pouquinho sobre os seus chamados. que Ah, a os Amanda teve na chamados- igreja. Eu amo Sociedade de Socorro. Eu fiquei 55 anos na Sociedade de Socorro. E 6 anos, 3 anos na primária e 3 anos com as moças, né? Fui presidente de moças. E de todos eu tenho que falar, o que mais você aprendeu? O que mais? Sociedade de Socorro eu aprendi a ser uma boa dona de casa, uma mãe muito boa, uma esposa boa, né? Porque eu casei muito novinha e eu estudava e trabalhava, quer dizer, não sabia nem lavar uma louça direito, né? Então, tudo que eu sei fazer hoje, eu aprendi na Sociedade de Socorro. E ganhei muito dinheiro, porque eu aprendi a fazer muita coisa, vendi muita coisa que eu fazia. E trabalhava em casa e olhava as É que crianças. antigamente tinha aquela Economia doméstica. economia doméstica. É, Aí depois virou o nome só de aprimoramento doméstico, mas era economia doméstica. Eu me lembro que a mulherada ficava. Era muita nossa, mulher. ficava Naquela gente época. de pé na Sociedade de Socorro. Ensinava a fazer de tudo. As né? pessoas De tinham tudo. mais interesse de aprender, de fazer, né? Ensinava coisas Hoje em dia é só práticas. comprar pronto, né? E aí a mulherada, eu até tinha algumas conhecidas que falavam que o que aprendia lá, fazia e revendia. Artesanatos, ensinava. Era o caso da irmã, né? Que a irmã fazia. Eu fazia vender. Mas o que eu aprendi assim, mais espiritualmente, assim, que abriu a minha cabeça, foi trabalhar no berçário. Que coisa, como era gratificante. Eu não trocava estar lá com as crianças nem um domingo, estava todo domingo lá com eles. O que eles me ensinaram, às vezes eles brigavam ali, eu ia lá, apaziguava, daqui a pouquinho eles estavam conversando, nem lembrava mesmo. Então vamos embora, vai dar beijinho, todo mundo se beijava, assim, sabe? Então aquela pureza das crianças, o perdão que tinha ali, né? Eles nem lembravam mais, né? Brigar, mas de repente Sim. É a primária, é o reino celestial. Né? não carregar aquela Nossa, mágoa, aquela nossa. tristeza, porque fulano fez isso, porque Beltrano Eu fez tive o aquilo. privilégio de trabalhar no berçário. Nossa, e as crianças pequenininhas,
Eu fazia aqueles cartazinhos, depois punha um palito, né? Fotografia de Jesus Cristo e do lado de cá o profeta. Aí perguntava, quem é? Dindo Quito. Quito. E já conhecia o Salvador, conhecia o profeta. Olha, não há dinheiro que paga essas coisas. Porque essas coisas são bênçãos celestiais que a gente recebe, né? É como quando meu filho foi chamado de bispo. O presidente veio, me cumprimentou tudo e falou, irmã, está contente? Eu esperei 40 anos essa bênção. Tenho que estar muito contente, né? Ele deu risada. Eu esperei 40 anos ver meu filho ser um bispo. Quer dizer, não tem dinheiro que paga isso. São bênçãos assim, que quando você está dentro do evangelho, você espera seu filho sair de missão, né? Aquela alegria para sair de missão. Minha mãe chorando, mas chorava não sei porquê. Inclusive ele fez aqui na Missão São Paulo Sul, né? A gente, preparando o enxoval dele, fazendo, acontecendo, que hoje em dia todo mundo dá, naquela época ninguém dava nada, não. A gente tinha que comprar tudo, E preparando e fazendo, acontecendo. Na hora que saia, ele chorou. Os exames. Mas a gente sabia que ele estava na mão do Senhor, né? Você podia confiar que nada ia acontecer de mal. Era melhor na missão do que correndo perigo fora, né? Aí, são bênçãos que a gente recebe, por exemplo, no templo, né? Quando eu me batizei na igreja, eu tinha 18 anos, porque eu tinha feito aniversário em janeiro, eu conheci a igreja em junho, que eu me batizei dia 15 de agosto, né? Eu cheguei tão contente para contar com meu pai. Aliás, ele estava doente e eu vim ver ele. Morava no Jabaquara, lá perto da Bituruna, e vinha na Pedreira, ele morava na Pedreira. Ele estava na cama, então ele, quando eu chegava, era a caçula dele, né? Ele me pegava na minha mão assim. Caçula chorou. Pegava assim na minha mão, né? Aí conversava tudo, aí eu falei, pai, tem uma notícia boa para contar para a senhora. O que é? Falei, essa semana eu me batizei na igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo restaurada aqui na terra. Ele olhou assim para mim assustado e falou, o que é que você está falando? Eu falei, eu me batizei na igreja de Jesus Cristo. Mas você largou a igreja que teu pai te deu por 2 palhaços que apareceu na tua vida? Eu não sabia nem o que eu ia fazer, eu perdi o rebolado. Falei, nossa, meu pai é doente, né? Eu fui pensando que eu ia dar uma alegria para ele, ele ficou assim chateado. Nem comentei nada, fiquei numa tristeza. Quando ele morreu, depois de um ano eu fui fazer o batismo dele. Ele morreu em 69, certo? Aí fui fazer o batismo dele. Olha, ele estava ali. Ele estava. Do jeito que ele pegava na minha mão, o irmão lá pegou na minha mão. Falei, meu pai bendito. E eu chorava tanto, eu sabia que ele estava ali. Aquelas lágrimas que eu derrubei, era ele de arrependimento. Eu tenho certeza. Tem muitos lá que eu fiquei em dúvida se tinha aceitado o batismo ou não. Mas do meu pai eu tenho certeza. Foi uma experiência assim, muito agradável. Aliás, eu tenho muito testemunho do templo. Teve vezes que eu fui lá, que eu não saí de lá sabendo o que eu ia fazer e as coisas que estavam passando na minha vida ia melhorar. Por exemplo, depois de que 1 ano meu filho morreu, mais velho, eu perdi a memória, né? Eu não lembro de nada que aconteceu depois. Até que um dia, meu marido falou, olha, você quer ir no templo? O Rogério vai fazer 1 ano que morreu, né? Você quer ir no templo? Eu falei, vamos pro templo. Eu entrei no templo, fiz tudo para ele. Fiz o batismo, fiz tudo. Minha mãe estava junto comigo. Eu fiz a minha parte, ele fez a dele. Eu saí de lá, fui para minha casa, nunca mais eu chorei. O meu bispo chegou em casa e falou,
bateu na porta, minha mãe tinha saído. Aí ele falou, nós vamos sentar. Eu falei, não tá, bispo, mas pode entrar. Ele entrou, olhou assim, olhou tudo na sala, olhou. Irmã, quem limpou? Eu falei, eu. Ele me abraçou e falou, ai, que bom que você voltou para nós. Fazia 1 ano que eu não limpava a casa. Eu tinha uma estante de cristal, com os copinhos, com os enfeites. Estava alta assim, de terra. 1 ano sem limpar, sem tirar pó. Que bispo reparador, hein? Não, isso quer dizer que o bispo ia na casa dela. Do jeito que Bispo estava era a um casa. Do jeito que estava a casa. Bispo, não repara não, bispo, entra, Eu não não lembro repara. de nada, eu não lembro de bom. Era assim, Eu bispo, acho que eu não fazia entra, não nada. repara não. Coitado do meu marido, né? A gente fica lembrando assim das coisas, ele sofreu bastante. Eu não vi nada, eu apaguei, né? 1 ano eu fiquei assim. Não lembro de nada, se eu falar. Eu lembro de tal, não lembro. Não consegui registrar nada. Mas lá no fundo da minha casa, como lá no interior, tinha aquele varandão grande, né? E lá tinha tudo. Inclusive tinha um quarto que os missionários moraram muito tempo lá comigo. E tinha 2 camas de solteiro, que eram as camas das crianças aqui, mas depois eu pus eles para dentro da casona lá, né? E aluguei lá para os missionários. Aí, quando eu cheguei assim na cozinha, que era nesse varandão, eu ia em cima da cama assim, tinha uma de roupa para lavar e a outra de lavada sem passar. Dentro do guarda-roupa não tinha nada. Eles foram vivendo, né, coitados? Foram vivendo. Então, Na realidade era um problema que abalou toda a família, né? olha, era meu primogênito, o primeiro que tinha nascido, né? E o meu marido, eu aguentei, eu fiquei assim, ele aguentou. E quando morreu o segundo, ele era muito ligado com esse menino. Porque ele era muito arteiro, esse meu menino. E ele, nossa, ele tinha uma preocupação com ele dava muitas bênçãos no menino, sabe? Não dava só uma não, era toda semana, abençoava, e abençoando, até que aí faleceu esse que ele falava assim, como é que eu posso reagir? Morreu meu único amigo que eu tinha. Eles chegaram a Realmente eles fazer... tinham muita afinidade, Os sabe? meninos chegaram a fazer missão, esses dois? Não chegaram a fazer missão. Aí, ele que entrou em depressão. E ele morreu por causa disso. Ele morreu por causa depois de 3 anos que meu filho morreu, ele morreu também. Mas são coisas da vida, né? Sim. Nada que a gente não possa superar e tocar o barco para frente, porque a gente sabe de todas as coisas. Esse que é o bom do evangelho. Se a né? gente Essa não expectativa soubesse, diferente. a gente Isso. enlouquecia, né? Sim. Mas como a gente sabe os propósitos de todas as coisas, depois não é só a gente que sofre, né? Nessa mesma época que meu filho morreu, a vizinha da minha irmã, uma japonesa, tinha 3 filhos e uma sobrinha que ela criava. Eles não compravam nada, não faziam nada, sempre com aquelas mesmas roupinhas, já estava até fina de tanto lavar. Mas ela formou os 3 e a sobrinha. Todos fizeram faculdade. E depois que eles estavam bem, fizeram tudo dentro da mesma profissão, eles montaram um consultório, estavam ganhando bem, foram para o Paraná, ver a família, que quantos anos não via os primos, as pó, né? E foram na volta, numa ladeira que tinha lá, não sei das quantas, uma carreta com uma lâmina. Perdeu o breque lá em cima e desceu, cortou eles pela metade. Foram uns 4. Nossa. Uns 4. Eu fico até arrepiada. Então, quer dizer, quando tem que acontecer, né? O Senhor Sim. escolhe, né? Exato. É aquele dia e pronto. Morte, você precisa de uma desculpa, É, né? e a Vai gente acontecer. tem que superar todas essas coisas, porque é nesse momento, eu lembro da Nair, da Eli da Rocha Camargo, esposa do Eli da Rocha Camargo, quando morreu o filho dela, eles foram numa conferência no Rio de Janeiro, né? E na volta, um dos filhos dele sofreu acidente de carro e morreu. Nossa! Ela nem mais foi para a igreja.
Ela ficou bem 10 anos afastada da igreja. Até que um dia o Senhor tornou falar com ela e ela voltou. E quando esse meu último morreu, ele morreu na quinta, sexta eu enterrei, sábado eu voltei para Ribeirão Preto, domingo eu estava na conferência. Que ela estava sentada assim, ela olhou para baixo, que ela me viu. A conferência ia começar. Ela desceu, foi lá no meio, me abraçou, mas chorou. Porque nossos filhos brincaram juntos, né? Então ela falou, nossa irmã, que eu não aguentei, me afastei mesmo da igreja. E muita gente, o Senhor aperta o calo ali, às vezes para ensinar alguma coisa, a pessoa fica revoltada, não vai mais para a igreja, não quer saber mais de nada, desanima. Vai morrer na praia. Né, irmã? Imagina a história de Jó, né? No mesmo dia ele perdeu todos os filhos, Então, perdeu toda a riqueza tudo ele perdeu. e ficou na miséria, né? E mesmo assim ele não negou o nome do Senhor. Não. Então eles estão bem, Cada meus pessoa filhos estão reage bem, de forma estão diferente. melhor que eu, porque eu ainda estou aqui, ainda estou pecando, né? Ainda estou procurando me arrepender de muita coisa. E eles estão lá, eu já fiz tudo o que precisava para eles. Então, quer dizer, já está selados comigo, já está tudo certinho, né? É só perseverar agora até o fim e continuar o barco, né? Bom, 20 anos viúva. Pensou em se casar de novo ou não? Nunca mais. Estou Não? esperando meu marido me chamar. Nunca mais. Casamento é um só. Não acredito em segundo. Foram 43 anos bem vividos, né? Bem vividos. Nossa, quando eu falo em casamento para mim, uma vez o bispo me chamou e nós somos 6 de setembro. Para. Pode parar. Não tem mais conversa. Ah, você quer que eu saia? Eu vou levantar e vou embora. Não quero mais casamento. Se eu quisesse, eu ia aqui te pedir E o ajuda. bispo ia te apresentar um partidão, hein? É. Aí a senhora fugiu. De jeito nenhum. Lembra do bispo Jackson, sobre Eu da visita? Nossa. Ele muito que veio, bom. ele, não, falei, o que é isso, gente? Gostava de um chocolate. Falei, não, casamento é um só. É pra eternidade. Eu já tô casada, ó, namorei, noivei, casei, sou selada no tempo, a eternidade. O que eu quero? Tô pronta, né? Sim. Se eu fosse solteira, aí sim, vamos lá, arrumar um maridinho para ter as bênçãos do sacerdócio, né? Mas também, meu marido gostava tanto da igreja, ele fazia tanto, nossa, impossível arrumar outro igual. Impossível, não quis arriscar, não. Ó, vamos voltar. Então, certo. Ele pega uma porcaria aí, Antes só do que mal acompanhado. de solda que não acompanhada, já estou preparada já. Mas é um sorteio de 50%. Né? Podia ter pego um maravilhoso com Olha, eu estava uma falando... tranqueira, né? Estava falando outro dia para meu filho, né? Falei assim, olha, você tem que fazer igual seu pai fazia. Ele falou, o que, mãe? Eu falei assim, então, você como bispo, ele falou assim, eu quis chamar atenção lá, mas como que eu vou chamar atenção, mãe, das irmãs que chegam atrasadas? Se a minha esposa chega atrasada, então, por que você não faz igual teu pai fazia? O que o pai fazia? Ele ia embora e me largava para trás. Se eu quisesse ir, eu ia a pé. Sapato de salto, tirava, põe a chinelinha e ia arrastando as crianças tudo para... Aprendi a chegar na hora certa, eu sou a primeira a chegar aqui. É 10, eu estou 10 para 7, estou aqui. Aprendi, foi ruim? Foi. Muitas vezes fui xingando ele para a igreja. Mas aprendi. E horas e horas. E a gente tem que ter respeito. Nós não somos o melhor povo do mundo, minha mãe falava isso. Por mais que os irmãos fazem as coisas tudo, mas nós ainda somos o melhor povo do mundo. Porque a gente tem o desejo de mudar, de melhorar, né? Sim. De ser uma pessoa melhor, ser exemplo. Então a gente chega atrasado em tudo. Cadê os compromissos? Cadê as coisas que você aprendeu? Exatamente. Né? A gente tem que procurar melhorar, mas melhorar mesmo, né? Agora, você chega atrasada em tudo, as coisas, levanta mais cedo, põe o relógio um pouquinho mais cedo.
Né? Esse é Sabe o quando plano. passa 7, esteja lá 10 para 7, porque às vezes ele adiantou um pouquinho, mas você perde o ônibus. Eu não sou mineira, nasci aqui em São Paulo, mas mineiro que é assim, né? Não perde o trem nunca, né? Nunca. Então, mas a gente tem que escolher aquilo que você quer para você, É né? que tem gente que tem o colchão costurado nas costas. É Gosta verdade. gosta de cama. Irmão, mas voltando um pouquinho no passado, antes de colocar. Hoje é tudo pela internet, né? A gente assiste as conferências pela internet. Aí chegou um momento que a igreja começou a colocar as antenas para que a transmissão da conferência, né, viesse para as capelas. Porque a gente recebia lá em novembro ali a ronda de conferência, né? Só que antes de transmissão, a gente sempre tinha aquelas conferências regionais, né? A senhora lembra algum dos apóstolos que a senhora conheceu Lembro. pessoalmente? Olha, teve um, não lembro o nome, Gordo Henrique conheceu pessoalmente. conheci pessoalmente, mas Era teve um que foi lá no clube, como chama? Embi? Não, foi na Marginal, Eu não acho que da lembro. Portuguesa. Ah, na portuguesa, tá. É. E a gente estava tudo sentada lá e o povo não parava, né? E cheio de Scott. Ia pra lá. Aí nem lembro o nome dele mais. Aí ele falou, aí deu abertura, tudo, aí ele falou, eu queria falar uma coisa para os irmãos, eu posso? Todo mundo pode, todo mundo respondeu. Vocês não vão ficar tristes comigo? Não! Posso falar mesmo? Pode! Vocês são muito irreverentes. Nossa. Como que um discursante está fazendo um discurso e você tem a petulância de levantar e sair? Não tem um respeito. Irmão, hoje em dia está assim tão sem, olha, nem usar a palavra certa. É um desrespeito muito grande. Quando vai falar com o bispo, não fala com jeito, com modos. É um bispo, um portador de sacerdócio, um escolhido do Senhor. Como que você não respeita um bispo que tem uma autoridade? Acho que eles não sabem nem que é autoridade. Porque às vezes eu vejo essas coisas assim, eu vou embora para casa chateada. Eu falo, meu pai bendito. Pior que a gente não pode falar nada, né? Porque se falar não vem mais. Você tem que aguentar, porque pelo menos um dia a pessoa vai aprender, né? Sim. É como falou a presidente da primária nossa lá, a Melissa. Os irmãos, por favor, levem suas crianças para fazer xixi. Antes de ir pra cima. Mas é isso. Dá água, manda fazer xixi, dá um lanchinho. Te levava lanchinho para a igreja. Esses 10 minutos eles comiam, bebiam água, iam para o banheiro. Para não ter que sair toda hora. E depois dessa foi um apóstolo que foi lá aquele dia. Nós ficamos assim, meu marido, nós ficamos parados, né? Precisava vir um apóstolo lá dos Estados Unidos e falar para a gente que a gente era um povo irreverente. Eles não paravam. Eles achavam que aquilo era um clube. Que não precisava, podia fazer o que quisesse, sabe? E a gente não é assim. Tem que respeitar a autoridade dentro da igreja. É a mesma coisa, você pôr Cristo lá em cima. Se você não puser Cristo em primeiro lugar na sua vida, pode morrer, matar que é bicho. Porque você tem que ter uma hierarquia, um respeito, né? Sim. E o outro foi lá em Ribeirão Preto, a gente já estava lá no Bola Branca. 2.000 pessoas cabia dentro daquela lona que eles falavam, mas era um salão imenso lá. Então o primeiro que foram 2. O primeiro que foi, ele falou sobre prosperidade e abençosidade. A cidade não dava nada. Nós fomos daqui para lá, fomos tampando buraco, fazendo e trabalhando. Mas depois dessa bênção que esse apóstolo deu, foi 4 estacas. De uma virou 4. Zona Norte dobrou e Zona Sul dobrou. Aí,
Nossa, todo mundo prosperou, os membros da igreja prosperou. Foi, sabe, foi uma bênção mesmo de apostólica mesmo. Aí teve outra. Novamente, irmã, era como daqui, lá na Ulisses, para você buscar teu ônibus ou teu carro para... Porque ia chegando. Não tinha como, ainda bem que era retirado, né? Aí todo mundo esperando que também desse uma bênção. Qual foi o tema? Limpar o seu vaso interior. Porque vestir uma roupa bonita, ir lá e fazer acontecer é uma coisa, mas limpar lá o seu íntimo, o seu coração. Está bem com todo mundo. Até com os vizinhos que não nos aborrecem, está bem com eles. Porque se você não estiver bem, não limpar o seu vaso interior, eu acredito que o Senhor vai medir nós pelo nosso coração. Mas se você tem raiva de fulano, de beltrano, de... Então, às vezes eu falo, Senhor, eu estou perdoando, porque quando eu fizer também as coisas, eu me perdoa, né? Exatamente. Quando eu pisar na bola, o Senhor também Eu vai tô ter perdoando, hein? misericórdia. Tô deixando pra lá. Aí a doutrina corrente fala assim, né? Por tua causa, O Senhor fala que ele exige que todos, que a gente perdoe a todos, né? todos. Mas ele perdoa quem ele quer, né? Isso que fica ruim pra gente, né? Mas você sabe que a gente aprende muito com esses apóstolos quando vem pra cá, né? Sim. Eles falam coisas assim, você vê agora o profeta, né? Falando, pensa celestial. Eu nunca tinha pensado em celestial. Porque a gente é tão assim imperfeita, faz tanta coisa errada, e a gente pensa assim, como é que eu vou pensar celestial? Eu não acredito que eu vou pro reino celestial, né? Mas por que não? Por que eu não vou? E quando eu penso assim, que eu não vou ficar no teleste, eu nunca pensei assim, e ele falou que não, nós temos que pensar que nós vamos para lá e fazer força para a gente ir, a gente tem condições de ir para lá, né? Então, como é bom você ter um profeta que nos dirige e nos alerta. Até outro dia eu não pensava celestial. Hoje eu penso só no reino celestial. Porque é assim, eu sou muito crítica, né? Eu me critico muito. Mas quando eu saio fora, que eu vou para casa de amigos, de parente, aí eu vejo que eu sou uma santinha dos últimos dias. Né? Perto do que eles fazem não está escrito, né? Sim, é verdade. É uma bagunça total, salve-se quem puder, né? E a turma vem, uma cervejinha, não, prefiro minha parte em dinheiro. Não, me dá dinheirinho aqui, eu prefiro dinheiro. Vendedora, né? Ninguém quer dar dinheiro, mas se enfiar a bebida na gente, Todo mundo quer, né? Verdade. Mas eu fiz isso, fiz aquilo, então... Não tem jeito, eu já fiz convênio com o Senhor que eu não vou beber, não vou pôr coisas ruins no meu corpo, Sim. né? Aí eu falei, não, prefiro minha parte em dinheiro. Mas aí que eu vejo que eu sou uma santinha mesmo. Porque a gente se torna tão diferente, né, que a gente não consegue nem... É horas que você fica só ali, você não consegue ficar muito tempo ali. Um ambiente pesado, né? Então a gente vê como que a gente é melhor. Então por que não pensar em celestial? Né? Tem que pensar assim, no reino celestial, numa glória melhor para mim, para minha família, né? Verdade. Mas antes eu não pensava não. Você vê como é bom ter um profeta que vem De forma mansa, né? E faz um convite. Principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Sim. Né? Você vê tanta barbaridade, tanta coisa, tanta... que assusta a gente. Então a gente, sem querer, você peca. Você fica, uma delícia. Né? E você
acaba caindo nas garras do inimigo, porque você critica, você acha ruim, que não podia ser desse jeito, tinha que ser do outro. Então você já viu. A gente está aqui, está pecando. Falar, você não peca, peca. Sim. Até em pensamento você peca. Até nos nossos pensamentos a gente tem que tomar cuidado, né? Vamos Mas assim. como meu irmão dizia assim, tá ruim, mas tá bom. Enquanto nós estamos Cá estamos, né? enquanto estamos levando a vida, às vezes não é com ostentação, com fartura, com isso, aquilo, mas estamos comendo, bebendo, não estamos devendo nada para ninguém, né? Somos muito abençoados. Eu sou uma filha amada do Pai Celestial, porque desde que eu nasci eu sempre fui muito abençoada, mas muito mesmo. Eu lembro da minha infância, eu era caçula. Então, minhas irmãs que eram mais velhas, nós somos 5 irmãs, né? E um homem. Eu era bajulada, era cuidada, uma costurava para mim, outra me levava para passear. Quer dizer, tive uma infância bonita, boa. Fiquei mocinha, já conheci meu marido, que caiu do céu por um descuido para mim, né? Casei, tive uma vida não de rico, né? Que a gente era tudo pobre. Mas nunca passei fome, nunca passei necessidade de nada, né? Uhum. Teve os nossos altos e baixos, uma hora tinha bastante, por outra hora não tinha. Mas a gente era feliz, porque a gente tinha o Evangelho. Então a gente vinha para a igreja e as crianças vinham e brincavam, né? Era uma alegria para a gente. E mesmo depois que eu estava, outro dia ainda estava lembrando, falei, nossa, como é que eu posso pagar aluguel praticamente, porque eu pago condomínio, é um aluguel, né? Uhum. E viver com um salário mínimo e manter um carro. Olha, as coisas caem do céu para mim. Impressionante. Quando eu lembro assim, eu fico até emocionada e falo assim, eu nem mereço, mas muito obrigada. Por tudo que o Senhor me dá e até por aquelas que eu nem percebo, que o Senhor me abençoa. Mas tem um detalhe, paga-se o dízimo, né? Então tem uma promessa. Sim. E outra, meu marido, quando ele preenchia o papelzinho do dízimo, era de cima e embaixo ele colocava E as ofertas também. tudo. Nem que fosse 5, 10 reais ele punha. No tempo, Porque na realidade, outros, lá em Malaquias fala que se a gente não paga dízimo e as ofertas, nós somos ladrões. É. Essa é a Então, verdade. eu vejo que nem os filhos, nem os netos, nem eu, nunca passamos necessidade de nada. Até pelos dízimos que ele pagou já há 20 anos atrás, Ainda vocês se nós ainda estamos recebendo as bênçãos. Então eu falo assim, meu pai, o senhor me ama mesmo, porque quando eu chego já está tudo preparado as coisas para mim, sabe? Então, sofremos, passamos dificuldade, passamos, como todo mundo passa, porque nem todo mundo é rico, né? Uhum. A gente tem os nossos tempos bons e tempos ruins, né? Mas fome nunca passou. Meu genro ficou doente 2 anos, quase morreu. E os gastos que a gente tinha eram muito grandes. Aí veio para casa e ter que ter tudo aquelas coisas que tinha no hospital, tivemos que comprar e gastar e tudo. Mas nunca faltou nada, nem para mim, nem para minha filha. E veio uma irmã que mora em São Sebastião, ela veio e falou, você tem certeza que essa Sandra não... Ela não está trabalhando. E o marido dela também não, porque desde a pandemia ele já ficou em casa para não estar... Já estava fraquinho, depois ficou ainda pior ainda, que quase morreu, né? Então ele estava desempregado. E minha filha fazia um bico e também ficou. Por quê? Quem que cuidava dele? Sim. Aí ela chegou, minha filha foi lá e pôs uma mesa para ela toda. Nunca que eu cheguei aqui na casa da Sandra e não tivesse, ela sempre tem uma fartura dentro de casa, que meu marido ganha 10 mil reais, a gente não tem dentro de casa.
Eu falei, eu sei. Por quê? Ela não paga dízimo, porque ela está inativa na igreja, né? Mas ela sabe das coisas. E pelo dízimo que meu marido pagou, que ele foi um dizimista assim muito honesto, muito, muito. Eu aprendi muito com ele. Eu vim de uma igreja católica, né? Onde ninguém ia para a igreja, ninguém fazia nada. Mas ele tinha conhecimento, porque ele tinha estudado em colégio de padre, né? Ele viu muita coisa lá que ele se decepcionou muito, muito, muito. Não queria saber de jeito nenhum. E a gente logo conheceu a igreja e ele começou a pôr em prática tudo aquilo que ele aprendia. Ele se converteu primeiro? Nós juntos, nós mesmos. Não, vocês pararam de... Só que o testemunho dele assim, e ele esperava aquilo, sabe? Ele já estava esperando os Tava, missionários encontrar ele. Tava. Engraçado que antigamente, quando os missionários batiam na porta, eles já chegavam assim, a gente veio falar que a igreja de Jesus Cristo foi restaurada, né? Então era muito forte falar sobre muito restauração. forte, Hoje parece que se perdeu um pouco disso, né? Você conheceu o irmão Puerta, Sim. presidente do templo? Meu marido fazendo divisão com os missionários, que foi na casa dele. Aí meu marido parou e escreveu num papelzinho assim, eu estava te esperando. Pôs no bolso. Quando ele chegou lá, eu fico até arrepiada. Quando ele chegou na porta lá, que bateu na porta do Puerta, ele falou, nós somos missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O que ele falou? Eu estava esperando vocês. O que meu marido escreveu? Os missionários ficaram assim impressionados. E receberam as palestras e foi batizado. Que bacana. Show. Muito bem. E é bom ouvir assim esse testemunho tão forte que a irmã tem do dízimo, sabe? É muito, muito bacana de ouvir. Mas é a lei da prosperidade. Quem quer prosperar, quer crescer, paga dízimo. Paga dízimo e tem as suas ofertas, né? Muito Porque bom. se você não fizer isso, teu dinheiro não rende. Não rende. Se você não tirar o dinheiro do dízimo primeiro, você não consegue mais pagar ele, porque parece o inimigo. Esse final de ano, esse começo de ano, eu estou gastando uma nota com o meu carro, mas eu tenho carro, 2004 meu carro. Nunca furou um pneu comigo, você acredita? Nunca troquei nada, tudo original tá trocando o meu carro. Agora ele falou, ai Senhor, mas falou, não, muito obrigado, o Senhor me protegeu todo esse tempo, né? Nunca estragou nada. E agora que tá 20 anos também, cara. Chega uma hora que até a gente vai complicar. Até a gente vai. Aí eu falei, não, Senhor, me perdoa, porque eu falo, Senhor, né? Mas de um jeito ou de outro eu consigo o dinheiro. Porque a irmã tem fé e a irmã é obediente. E o Senhor fala que se a gente guardar os mandamentos, que a gente prospera aqui na terra, faz as coisas dele, ele está sempre com a gente, né? Sim. Então, é muito importante isso pra gente, porque eu fico me pensando assim, o que seria de mim e dos meus filhos se a gente não tivesse conhecido o Evangelho? Estava perdido na escuridão aí, né? Mas é que meu marido também era firme no propósito, ele lia livro de mormon todo dia, era reunião familiar toda semana. Olha, ele fazia tudo direitinho. Ele gostava demais da igreja, tinha um amor pela igreja. E foi bom, viu? Porque senão, onde eu estaria, né? Sim, Se eu não tivesse aprendido com ele, né? Irmão, a gente tá chegando no final, tá? Tá do bom. nosso Pode Soccer. Mas vou pedir uma coisa pra senhora, né? A vida às vezes nos magoa muito, né? E ver que perder entes queridos não é fácil. Eu, graças a Deus, Não perdeu ninguém. até hoje, o Senhor tem me dado essa bênção, né? Mas para alguém que perdeu um filho, o que a senhora deixaria de palavras de conforto? Um marido, uma Olha, filha, enfim. eu não acho que a gente perde. Porque você tem a oportunidade de fazer tudo por ele, mesmo que ele não seja da igreja, mesmo que ele ainda não fez
as coisas necessárias, né, para voltar na presença do Pai Celestial, você não perde. Eu me lembro quando o meu filho veio para a missão, esse meu último filho que faleceu, ele nem não queria ir mais para a igreja, né? Aí o Alan escreveu para mim e falou: mãe, continua guardando os mandamentos, que o Senhor vai fazer, dar um meio para que ele continue a ficar dentro da família. E é verdade. Aquilo me confortou bastante, que eu pude passar pelos problemas, entendeu? Da morte, que eu sabia que o Senhor ia dar um jeito e minha família ia continuar a ser eterna, né? Então, é só você guardar os mandamentos, fazer as vontades do Pai Celestial, cumprir todas as designações que a igreja ensina, porque eu nunca aprendi nada de errado aqui dentro da igreja, só aprendi coisa certa, em meu benefício, só. Então, a gente tem que ser forte, porque se a gente desanimar na primeira perda, é um caos. O que você tem que fazer? Segurar na barra de ferro, que pode vir a fumaça, a nuvem, a escuridão, que você vai estar protegido. Se você não tem um alicerce, você não consegue. Precisa ter um alicerce, uma ajuda espiritual. É isso que eu digo. Feliz daquele que ouve os missionários e que põe em prática tudo que o Senhor ensina para nós. Porque dá certo. Dá certo. Então é isso aí, irmão. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Eu que Foi muito agradeço. bom abençoar. Renovar, lembrar das coisas passadas, né? Que às vezes a gente nem lembra mais, né? Fica no esquecimento. Mas foi Mas muito bom. obrigada também. É isso aí. Obrigada. Então nós nos despedimos por aqui. Até semana que vem. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.